Você não se levanta, balança a Bíblia e começa a gritar, orar em língua para um grupo desse. Ele disse: você acha que você é muita coisa? É melhor você me seguir, senão você vai afogar. Glória a Deus! Eu gosto quando eu me vejo em uma situação difícil, impossível de sair, e eu sei que a coisa vai ficando cada vez pior, e você está com medo, e você quer sair, mas de repente o Espírito Santo chega perto de você e fala: eu estou aqui, vamos para cima! Eu me lembro quando eu era uma criança, algumas coisas aconteceram comigo. O Senhor me salvou, me batizou no Espírito Santo com 8 anos de idade. E as coisas aconteceram na minha vida que eu não entendia naquela época e não tinha nenhum compreendimento delas. Mas hoje eu olho para o passado e vejo quão importante elas eram. E corresponde com o que eu espero poder trazer para você hoje. Com 8 anos, 9 anos de idade, 10, 11, 12. Eu orava, eu acho que quase que sempre. Eu saía quando criança. E eu fiz um pequeno altar atrás da nossa casa, debaixo de uma árvore que tinha ali atrás. E eu orava ali por horas por dia, dia após dia, e isso aconteceu por alguns anos. Muitas vezes eu orava em línguas. Eu não entendia o que eu estava fazendo. Eu não entendia o que estava acontecendo. Mas eu orava por horas em línguas quando criança ainda. Às vezes eu orava tanto em línguas e eu não entendia. Eu não sabia exatamente o que eu fazia. Mas quando alguém me dizia algo durante o dia assim, eu respondia a eles em línguas. Eu não estava fazendo aquilo para ser mais santo que os outros ou super espiritual, porque eu tinha 8 anos de idade. Mas quando eu me dava por mim, eu parava e eu não fazia mais, e eu tentava não fazer mais, até que então eu não fazia, para te mostrar que era uma caminhada no Espírito, na medida que o Espírito Santo falava comigo. E todos esses anos que eu tenho ministrado e pregado esse evangelho, eu aprendi algumas coisas a respeito do Espírito Eterno. Quanto mais eu aprendo, mais eu entendo que eu não sei. E o que eu sei é somente uma parte muito pequena daquilo que está ali. Tudo que nós já fizemos para alcançar esse mundo para Jesus Cristo tem sido de acordo com o guiar e a direção do Espírito Santo. Eu me maravilho com a maneira que Ele nos guia, e se nós pudéssemos aprender a segui-lo, Ele vai guiar toda parte da nossa vida, pequena ou grande. Ele não vai dominar, Ele não vai coagir, Ele nunca vai impor a vontade dEle. Ele só vem, só flui, só se move, só fala, só guia na medida que nós pedimos Ele para fazer. E isso é importante. Ele tem que ter um templo que é uma habitação saudável para Ele habitar nela. Mais ou menos em 1970, o Senhor me disse para ter esses cultos do Espírito Santo.
em nossas cruzadas, e mais ou menos 4 ou 5 anos atrás, Ele confirmou no meu coração para continuar com eles. E eu não tenho vocabulário, eu não tenho as palavras, eu sempre gaguejo quando eu tento explicar para você quão importante é para que você, como um cristão, seja batizado no Espírito Santo. Não há maneira nenhuma que eu possa falar demais sobre esse assunto. É indispensável que você seja cheio do Espírito. Agora eu vou ser o primeiro a admitir que nós, os pentecostais, os carismáticos, ou sei lá como você quer nos chamar, nós somos pobres exemplos, e Deus sabe que eu sou, do guiar e do direcionar, da ministração do Espírito. Nós somos pobres, frágeis, fracos, não somos exemplos, somos vasos humanos apenas. E nesse contexto, Ele vem com a sua onisciência, sabendo de tudo, com a sua onipotência, tendo todo o poder, com a sua onipresença, estando em todo lugar, enquanto nós entregamos as nossas vidas a Ele, entregamos nosso caminho a Ele, entregamos nossa mente a Ele, entregamos o nosso espírito. Então, gradativamente, Ele começa a nos guiar no caminho que Ele nos quer. E nesse segundo capítulo de 1 Coríntios, Paulo nos diz algo a respeito disso. Primeiro, ele nos diz a respeito das habilidades do homem de saber. Saber o quê? Saber qualquer coisa. E primeiramente nós estamos falando dos caminhos de Deus, mas a habilidade dos homens de saber é muito limitada. Ele não sabe de quase nada quando o assunto é Deus. Ele não pode discernir naturalmente, ele não pode entender naturalmente, ele não pode compreender naturalmente. Eu vou fazer uma declaração que vai ser chocante. Me mostre uma garotinha de 6 anos de idade, que foi salva e cheia do Espírito, e eu te mostro alguém com 6 anos de idade, que sabe mais a respeito de Deus do que Einstein sabia em todo o seu entendimento sem Deus. Paulo nos disse das habilidades do homem, que são muito poucas, e depois ele fala da habilidade do Espírito Santo de saber. Então o Espírito Santo e sua habilidade de revelar as coisas de Deus para nós. Agora é isso que eu quero. Eu quero o Espírito me revelando as coisas de Deus. Quer dizer, a maioria da igreja nunca nem escutou a respeito disso. Eles escutaram, mas não sabem nada a respeito disso. Mas deixa eu falar assim, quando você pode andar no lugar aonde o Espírito eterno, pode revelar para você as coisas de Deus, e eu não estou falando de toda essa profecia que está acontecendo hoje, onde as pessoas estão impondo as mãos e profetizando, tudo debaixo do sol. Não é disso que eu estou falando. Ah, mas você não acredita na profecia? Sim, 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 sim. Mas não é disso que eu estou falando. A maioria dessas coisas são bobeiras. Eu estou falando a respeito de Deus. Olha, se você não está vivendo de uma maneira que Deus pode revelar algo para você, Ele mesmo, meu amigo, ninguém mais pode revelar algo para você. E eu espero que você saia daqui entendendo isso nessa noite. Mas quando você pode finalmente chegar ao lugar, e que lugar maravilhoso, que você é tão pequeno nos seus próprios olhos, e você já não ama mais você mesmo, e você
anda diante dele em temor e tremor, para que ele finalmente possa falar com você. Ele só pode falar com você quando você perder de si mesmo, quando você já não amar a si mesmo, você já não se vê como alguém grande, você não é nada e ele é tudo. Agora eu quero falar um pouco mais disso, porque isso é algo tremendo. Nós não podemos ver Deus olhando para nós mesmos. Nós não podemos ver Deus olhando para nós mesmos. E o espírito de hoje em dia na religião é ame a si mesmo, narcisismo, autoestima, amor a si próprio, valor de si próprio. É uma mentira do inferno. A velha canção diz: eu quero me perder e encontrar o Senhor, que tudo que é em mim morra, que a minha face só veja o Senhor, ainda que venha me machucar, então vou reencontrar a minha vida, que eu venha me perder e encontrar o Senhor. Muito bem. No versículo 9 desse 2º capítulo, ele diz: coisas que olho não viu e ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Agora nós lemos isso e pensamos que ele está falando de construir mansões para a gente no céu. Não é disso que ele está falando. Não tem nada a ver com construir ruas de ouro, paredes de jaspe ou grandes mansões com 85 cômodos e todos esses tipos de coisas. Pode ser que isso até seja verdade, e eu acredito nisso, mas não é disso que ele está falando aqui. O que ele está falando nessa passagem é que você não pode realmente encontrar a Deus com o olho. Você não pode encontrar a Deus com o seu ouvido. Que você não pode encontrar a Deus com sua mente. Que você está limitado nessa capacidade. E todas as coisas que Deus preparou para você, você não pode receber no natural. Você não pode pegá-los com o olho, com o ouvido, com a mente. Algumas vezes eu já estive em reuniões ali na Casa Branca, ou com o presidente dos Estados Unidos, ou então com o gabinete dele. E uma específica vez eu me lembro que eu tive que ligar ali. Não, isso não está certo. Várias vezes me chamaram ali, mas dessa vez eu pedi para estar ali. Com presidentes, o gabinete dele ali, algumas pessoas estavam ali naquele dia. Bud McFarlane, que era o chefe da segurança nacional, ele estava ali. James Baker estava ali, assistente do presidente. A respeito de um assunto que pelo menos nós pensávamos que era muito importante para a liberdade dessa nação. Alguns de nós fomos e eles nos revistaram antes de entrar naquele lugar, um lugar que tinha 20 por 30, algo assim, uma mesa bem longa. E eles me revistaram e me disseram: vocês têm 20 minutos. Na verdade eles me deram mais de 1 hora, talvez 1h30, porque o que estávamos discutindo era importante. E quando entramos ali naquela sala, eles nos mostraram os lugares para sentar ali naquela grande mesa, e aquela sala tinha várias pessoas. Alguns dos advogados de Constituição mais famosos da nação estavam ali. Ele tinha acabado de argumentar um caso diante da Corte Suprema e tinha vencido. As paredes estavam cheias com as pessoas mais inteligentes, os advogados mais inteligentes na América, pessoas que eram extremamente brilhantes. Nós nos assentamos. O senhor McFarlane nos deu algumas instruções por alguns momentos, e depois o senhor Baker nos disse que nós nos simpatizamos com o que vocês querem, mas não há nada que possamos fazer.
Eu estava sentado ao lado do Ed Meese, que é o presidente da Associação de Advogados nos Estados Unidos. Já fazia 1 hora que eu estava calado, e é melhor você ficar com a boca fechada e eles pensarem que você é tolo do que abrir a boca e fazer com que eles tenham certeza. Minha mãe me ensinou isso, tá bom? Senhor Meese diz o seguinte, e eu estou tentando te mostrar quão limitado o conhecimento do homem é e como ele pode ser transformado quando o Espírito toma conta. O Senhor Meese falou por mais ou menos 10 minutos e ele estava bem mais amigável do que os outros estavam ali, ainda mais que eles tentavam. Ele disse: nós queremos te ajudar. Nós queremos resolver o problema, mas não sabemos o que fazer. Os outros nem admitiram que não sabiam o que fazer. Eles constantemente diziam: isso é um problema legal. Isso é um problema legal, nós não sabemos como resolver. Eu perguntei, ele falou o nome do homem ali, que se eu posso chamar, é um dos advogados mais famosos da Constituição. Estava sentado ali na mesa, eu pedi para que ele viesse e ele dirigiu 300 milhas para estar ali. Nós não sabemos o que fazer. Se alguém puder nos dizer o que fazer, nós faremos. E então eu senti o mover do Espírito Santo. E eu disse: Senhor, não aqui, não agora, por favor. Não, Senhor, não. Eu tentei falar com esses advogados e eu nem consigo falar a língua dele. Então, se as mentes mais brilhantes do mundo não podem descobrir uma maneira de sair, como é que eu posso fazer? E ele disse: o Espírito de Deus falou: você não pode fazer nada, mas eu sei como resolver o problema. Aleluia! E eu vou te dar uma dica do que era o problema. O problema era que 5 ou 6 pregadores batistas estavam na cadeia. E nós estávamos tentando tirá-los dali. E o procurador-geral disse: não tem como tirá-los. E o Senhor me disse: nós não sabemos o que fazer. E se alguém pode nos dizer o que fazer, faremos. E todos ficaram bem calados ali. O advogado da Constituição não disse nada. Os outros advogados também não falaram nada, porque eles estavam observando somente. E o Senhor disse: e agora, diga. E você tem que entender de onde é que eu venho. Quer dizer, quando a minha mãe estava grávida de 9 meses de idade, ela estava cortando algodão. Não, você não sabe o que é isso, vocês são da cidade, não é mesmo? Eu estou falando com o sol quente de Louisiana. Eu não fui criado em uma casa rica, ou meus pais não foram para Yale, Harvard, ou Princeton, ou Columbia. Eles iam para uma igreja do fogo. Que o mundo inteiro olha e critica e fala mal, mas aquele dia havia um silêncio muito grande ali. Eu sei que minha voz não é das melhores. E eu disse: Senhor Meese, nós entendemos seus problemas. Eu não disse para ele que Deus tinha falado comigo, que eles iam ter tacado algo em mim, né? Mas eu disse: nós entendemos os seus problemas. E nós sabemos que você quer ajudar e nós queremos falar que entendemos, eu acho que algumas das dificuldades legais. Mas existe uma coisa que você pode fazer, que pode dar a volta nessa dificuldade legal. E eu entendo que o presidente vai fazer uma declaração amanhã à noite. E ele disse: sim, isso é verdade. E eu disse: nessa declaração ele vai mencionar esse problema, chamar atenção para ele,
alertar a imprensa e alertar a nação que Ele está do nosso lado e quer a liberdade daqueles pregadores batistas, isso vai ser o suficiente. De repente, o advogado no fundo da mesa parece que tomou um choque, se levantou e disse: é isso mesmo. Glória a Deus! 2 noites depois, o presidente dos Estados Unidos disse exatamente o que pedimos que ele falasse. 5 dias depois, os pregadores batistas saíram da cadeia. Enquanto eu estava escutando o presidente, o Espírito Santo disse: cala a boca, você não teve nada a ver com isso. Eu que fiz tudo. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! O que é que você quer me dizer, Jimmy? Eu quero te dizer que se você se submeter a Deus, não importa quem você seja, pode ser uma daquelas prostitutas que você tira das ruas, ou um daqueles drogados que você tira das ruas, e eles são salvos e são cheios do Espírito Santo, e eles vão ser usados por Deus. Deus pode usá-los, Deus pode fluir através deles e fazer grandiosas coisas. Se nós nos esquecermos disso em nossas igrejas pentecostais e carismáticas, vai nos matar. Se nós pensarmos que Deus só pode usar pessoas que têm doutorados ou mestrados ou diplomas e algum tipo de conhecimento do mundo, nós vamos perder. Ele pode usar qualquer um, se eles forem submissos e quiserem ser moldados à sua imagem. Diante dele, não importa se você era um bêbado, não importa se você era uma prostituta, não importa se você foi drogado, se você se segurar a Jesus e permitir que Ele mude a sua vida, Ele pode te usar. Sabe, isso não é fácil, porque Deus não passa esse tipo de informação para qualquer pessoa por aí, porque a gente começa a se achar, a gente começa a pensar que nós somos alguma coisa, e é difícil para Deus encontrar o Moisés, ou Josué, Abraão, Davi, Isaías, Ezequiel, Pedro, Paulo, Silas, Barnabé. É difícil. Muito bem. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não, eu não posso dizer isso, vocês vão entender. Sabe? Hoje em dia eles estão nos acusando de tomar conta do governo. Mas, não vou dizer isso. Eu comecei a dizer, se Deus pudesse colocar homens cheios do Espírito Santo na Casa Branca e no Senado, mas eu não sei se isso vai funcionar. Eu vou dizer por quê. Eu vou te dizer por quê agora.
Se ele fizer o que eles querem que ele faça, ele não vai mais ter relacionamento com Deus. E se ele fizer o que Deus quer que ele faça, então eles vão enforcá-lo. Muito bem, vamos parar com isso. Vamos olhar por um momento agora na habilidade do Espírito Santo de saber. No versículo 10, ele diz, olha, isso é uma palavra poderosa, porque o Espírito penetra todas as coisas. Do que é que ele está falando? O Espírito penetra todas as coisas. Agora no grego significa constantemente explorar. Escute isso com cuidado. O Espírito eterno em meu favor, em seu favor, do corpo de Cristo, da obra de Deus, está constantemente, 24 horas por dia, explorando. Constantemente procurando. Se você pensar um pouco, e você é estudante da Bíblia, isso é confuso, porque você diz, bem, ele é Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo, então por que é que ele tem que explorar e procurar? Eu vou dizer por quê. Ele é Deus. Ele sabe todas as coisas, passado, presente e futuro. Mas ele não pode fazer todas as coisas porque ele não viola a nossa vontade. Ele não vai violar a vontade de cada pessoa aqui. Então, quando uma pessoa não quer fazer a vontade dele, ou alguns não querem fazer a sua vontade, ele tem que dar a volta naquilo ali e encontrar um outro caminho de fazê-lo. Algumas vezes, para ser negativo, ele não encontra um caminho. Ele tentou encontrar uma saída para Israel e não houve maneira, Israel foi para o inferno. Mas ele está constantemente procurando, explorando. Eu quero te dar um ou dois exemplos e você pode dar milhões. E eu aprendi isso e eu continuo a aprender. Isso é apenas uma aberturinha na porta. A responsabilidade que Deus colocou em nosso coração de tocar o mundo não tem sido muito difícil. A coisa mais difícil é andar diante dele em santidade, permitir que ele te molde, permitir que ele fale com você e se revele a você e te diga o que ele quer, e não entrar no caminho dele. Essa é a parte mais difícil. Em todo o meu ministério eu assisti, e eu vou falar rapidamente, estamos em mais de 600 rádios diariamente, e se não fosse pelo Dimineu sentado aqui em uma estação aqui em Atlanta, nós não íamos ter chegado em lugar nenhum. Mas Deus constantemente buscando, o Espírito Santo explorando, encontrou uma maneira de fazer isso. Eu desisto. Eu estava em Louisville, Kentucky, numa reunião e nosso dinheiro acabou. Todo o nosso dinheiro acabou. Eu cancelei 2 ou 3 estações de rádio que tínhamos. Uma delas em Atlanta disse, desista. Eu escrevi uma carta para eles, falei, não dá mais. Eu não podia dormir. Eu me lembro do Espírito Santo me abraçando, literalmente, como se fosse uma galinha sobre os pintinhos dela. Eu estava deitado no chão daquele hotel, chamado Holiday Inn, era cedo. E eu estava ali a maioria da noite, chorando, soluçando. E Deus disse, você está fazendo algo errado, errado, errado. Eu falei, Deus, eu não sei o que fazer. Mas Deus usou um batista. Constantemente buscando e explorando, buscando, encontrando um caminho, e achou um batista. Eu não vou dizer a história inteira, porque ia demorar o dia inteiro e você gritar a noite inteira louvando. Mas ele encontrou o caminho. E na televisão, e Deus nos disse, coloque o programa no mundo inteiro. Agora, até mais ou menos 3 meses atrás, eu senti, eu sabia qual era a direção, eu senti que eu sabia o que ele queria, eu sabia como fazer nele, não de mim mesmo, é claro. Mas até mais ou menos 3 meses atrás, 90 dias atrás, sabe, a carga ficou tão pesada para aguentar,
que eu cheguei a um ponto que eu nem podia ver, e eu ainda não posso ver no natural, eu não podia ver como isso ia acontecer. E eu liguei para a Franz e para o Doni, e sabe, eu dependo deles mais do que as palavras podem expressar. O Doni é como a mãe dele. Os dois são muito fortes, você não pode abalá-los à toa. Quer dizer, os dois se juntam contra mim, dois contra eu aqui, o pobrezinho. E a razão pela qual eu confio tanto neles é porque às 2 ou 3 da manhã eles estão andando e orando assim como eu estou. E eu me assentei há algum tempo atrás e eu disse, eu não sei o que fazer. Eu não sei como pagar. A China abriu e eu não sei como pagar. A Uganda abriu, eu não sei como pagar. Angola abriu, eu não sei como pagar. O leste europeu abriu, eu não sei como pagar. A Índia abriu, eu não sei como pagar. A América do Sul, a América Central, as ilhas, Japão, o mundo inteiro quer e eu não sei como pagar. E eu comecei a escrever os poderes das trevas e como eles vinham contra nós. E o que os 3 podiam fazer ali era sentar. Tudo que eu podia fazer era chorar, eu não sabia o que fazer. Veja bem, nós ficamos mais ou menos 10 dias a ponto de falir. E o C. Moore disse que quando você não pode pagar as contas, o evangelho para. Diante de vocês aqui nessa manhã, sabe, eu vim aqui sexta-noite, eu não sabia onde eu estava. Eu nem posso te dizer, sabe. Sábado, ontem, o peso, eu não posso dizer a carga, eu não posso dizer, era como se espíritos demoníacos estavam rindo e dizendo, você não vai conseguir, é impossível. Alguns dos nossos amigos estão aqui nessa manhã, eles ligaram às 10 da manhã e disseram, vá ali almoçar, eu não sei o que é que você faz 10:30 da manhã. E primeiro eu disse, não, eu não vou. Então eu mudei de ideia e nós fomos, nos assentamos. Nós tínhamos recebido ali na mesa, eu não entendo restaurantes, eles cozinham ovo e junto com morango. E eu não entendo muito bem isso. Cogumelo, morango, ovo, rosbife, eu não entendo. Mas eu estava ali com um prato cheio de morango e de cogumelos, com milho. Sabe, milho é muito bom com morango, sabe, é diferente. E eu estou olhando para aquilo tudo e parecia um sopão. E eu não disse nada para minha esposa, eu nem tinha falado com ela, não falei para meus amigos e de repente, o Espírito de Deus veio sobre mim e Ele faz às vezes em lugares que eu queria que Ele fizesse em outros lugares. Às vezes eu preciso muito e Ele não vem. Você está me entendendo? Sabe como é que é? Ele veio sobre mim e Ele disse o seguinte: por que é que você está preocupado? Por que é que você está preocupado?
Por que é que você está cheio de medo? Enquanto você dormia ontem à noite, o Espírito Santo nunca dorme. Nesse momento ele está procurando e explorando para encontrar uma maneira de fazê-lo. E ele que pode mover o coração de reis e mover os céus e abrir o mar vermelho e fazer com que o fogo não queime. Ele pode fazer todas as coisas. Ele vai achar uma saída. Ele está procurando, ele está explorando, ele penetra e explora. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento ele está na China, nesse momento ele está em Beijing, nesse momento ele está nos escritórios de líderes comunistas, procurando e explorando, se preparando para quando Jim Moseley voltar semana que vem, para assinar os contratos, para levar o Evangelho de Jesus Cristo no mundo inteiro. Nós estávamos na Argentina alguns meses atrás. Você precisa de um Boeing 747 inteiro e mais alguns para levarem com você todo esse equipamento para fazer cruzadas em outro país. Nós tínhamos esquematizado tudo para levar o equipamento, isso é algo difícil de se fazer. Mas quando chegamos lá, eu estou te mostrando como o Espírito Santo penetra e explora. O chefe ali da imigração da Argentina tinha ido embora e ele tinha deixado um assistente no comando. Ele estava morrendo de medo com essa montanha de equipamento e ele não queria deixar entrar. O dono tinha praticamente acampado ali. O Gerald, é você ali, Gerald? Eles lutaram dia e noite com outros, tentando tirar aquele equipamento dali. Foram até todos os oficiais e ninguém queria deixar os equipamentos entrarem. O estádio tinha capacidade para 70 mil pessoas e ia estar lotado. E eu cheguei ao lugar, eu não sabia o que fazer mais uma vez. Ninguém sabia o que fazer. O pessoal, já era quinta noite, demora 1 ou 2 dias para, montar tudo. Eles tinham uma grande reunião com mais de 2 mil pastores da Argentina ali, e eu ia falar rapidamente, uma pregação só para os pregadores da cruzada. E eu estava muito preocupado, eu acho que nem dormi naquela noite. E eu me assentei, e eu não sabia o que íamos fazer. Eles estavam ali, felizes que estávamos ali, mas nós tínhamos um Boeing cheio de coisas estacionado e não podíamos entrar no país. Como é que você vai ter um culto? Eu não posso fazer com que 70 mil pessoas me escutem, somente minha voz. Algumas pessoas acham que eu falo alto, mas nem tanto. E mais ou menos daquela hora, um dos homens veio e disse, através de um intérprete, a irmã do presidente está aqui, presidente do país. A irmã dele está aqui, a esposa do vice-presidente está aqui. E eu disse, agora vai.
Quer dizer, sabe, eu tenho coisas mais importantes para fazer agora. E naquela hora o Espírito Santo disse: a mensagem que você tem que pregar não é o que eu quero. Veja bem, buscando, explorando, eu estava sentado aqui, sabe, me fiz de tolo, não podia nem comer, sem apetite nenhum. E ele disse: aqui é a mensagem que eu quero que você pregue, irmão. Eu me levantei rapidinho. E eu disse: Deus, esse é o tipo de mensagem que você prega para uma igreja pentecostal antiga, Assembleia de Deus, Igreja de Deus, que é pentecostal. Você não prega isso para a irmã do presidente. E ela é católica. Eu disse: Deus, ela vai pensar que eu sou um tolo. Você não se levanta, balança a Bíblia e começa a gritar, orar em língua para um grupo desse. Ele disse: você acha que você é muita coisa. É melhor você me seguir, senão você vai afogar. Glória a Deus! Eu gosto quando eu me vejo em uma situação difícil, impossível de sair, e eu sei que a coisa vai ficando cada vez pior, e você está com medo, e você quer sair, mas de repente o Espírito Santo chega perto de você e fala: eu estou aqui, vamos para cima. Meu assunto era: encha o seu chifre com óleo e vem. Foi isso que Deus disse a Samuel quando ele ungiu Davi para ser rei de Israel. Enche o seu chifre com óleo e vem. Eu disse para o meu intérprete, eu disse: nós vamos com o Espírito Santo. E ele disse: então vamos. Glória! Eu li a minha passagem e comecei a pregar. E de repente o poder do Deus Todo-Poderoso veio sobre aquele lugar como se fosse um rio. A irmã do presidente, eu não sei quanto tempo ela ficou diante do espelho para colocar base, batom, pó de arroz. O Espírito Santo em 5 minutos lavou tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele sabe, eu ainda não vi, nenhum ouvido ouviu ou entrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas o Espírito penetra a mente de Deus e revela para nós as coisas de Deus. Depois do culto, a irmã do presidente veio e disse: você está tendo problema com o equipamento? Nós vamos tirar em algumas horas. Glória! Nós tiramos, ela tirou, o Espírito Santo tirou. Ele, o Espírito do Todo-Poderoso Deus, ele revela para nós as coisas mais profundas de Deus. Agora olha só, deixa eu falar com você por alguns momentos, eu quero falar com você. Escute o que eu tenho para dizer, membros de igreja. Eu quero que vocês me escutem. Milhares e milhares e milhões de vocês têm sentado em um mausoléu já faz muito tempo brincando de adoleta, adoleta, lepeti, petá. Você não foi além de Jesus salva. Glória a Deus que Ele salva, mas Ele quer fazer muito mais do que somente te salvar. Ele quer te encher com o Espírito Santo. Ele quer te levar lá no alto e te assentar à direita do Pai, em lugares celestiais com Ele, e para te mostrar as coisas grandes de Deus.
Sabe, não tem nada de errado com alguém que tem 4 anos de idade estar no prezinho. Você está me entendendo? Mas como é que você vai ficar no prezinho com 60 anos de idade? Não tem problema algum com uma garotinha de 4 anos ficar brincando de pular corda, mas não é muito bom para um homem grande ficar brincando esses joguinhos de criança. Ele quer te encher com o Espírito Santo e te mostrar as profundezas de Deus. Ele quer te mostrar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus enche com o Espírito Santo, que Jesus está voltando, que Jesus vai suprir suas necessidades, que Ele vai responder a sua oração e que Jesus vai te mostrar Deus. É a vida mais empolgante no mundo inteiro. Sabe, Hollywood não chega nem perto. Quer dizer, esses pobres coitados como Lox Landing, o patético J.R., mas sabe, na verdade eu não sei o nome de mais nenhum, mas são patéticos, horríveis. Por que é que você não sai do meio dessa bagunça mundana que você está assistindo em Hollywood e venha fazer algo que presta? Venha para Jesus, seja cheio do Espírito Santo e deixe o Espírito te mostrar as coisas profundas de Deus. Glória! Me diz o que pode ser maior do que isso, Felipe. Quando todo o inferno disse, agora nós pegamos ela de jeito, e você chega até ela ou um dos seus evangelistas e começa a falar com ela de Jesus. E de repente os demônios mais poderosos do inferno, na menção do nome de Jesus, vão para trás. Aleluia! E ela agora é liberta do cativeiro das trevas, liberta pelo poder. Isso é excitante, meu amigo, isso é maravilhoso. É por isso que Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. É por isso. Meu Deus, isso faz um católico gritar, isso faz um batista gritar, isso faz um presbiteriano gritar, e faz até alguns pentecostais gritarem. Glória! Não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Ele as revela para nós, através do seu Espírito. Por quê? Por quê? Ele nos diz aqui no versículo 12, para que nós pudéssemos conhecer. Para que nós pudéssemos conhecer. Aleluia. Glória. Eu estava sentado ali no meio daquele grande saguão. Aquele saguão devia ter 100, 120 pés, sabe, de largura, quadrados. Bonito naquele hotel nessa manhã. Um saguão enorme, aberto. E eles tinham plantas muito bonitas. Eu nunca vi nada daquele jeito, sabe, flores gigantes. E quer dizer, tudo que você pode imaginar. As pessoas sentadas ali comendo e o cara no piano. 100 homens e mulheres vestidos de preto e branco estavam ali, começaram a cantar músicas de Natal. Sabe, era um lugar muito legal.
Eu não tinha nem como pagar se meu amigo não tivesse pagado para mim. E eu disse: Senhor, se o Senhor me apertar só mais um pouquinho, eu vou ter um avivamento do Espírito Santo aqui no meio desse negócio. Aleluia. 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 Porque ele me disse: não se preocupe com isso. O Espírito agora está explorando, penetrando. E ele vai encontrar uma maneira. E eu nem comecei a falar do que eu vim para falar na verdade. Falei muito pouco. Mas você precisa do Espírito Santo. Você diz: ah, minha igreja não acredita nisso. Eu não estou nem aí para o que a sua igreja acredita. Bem, sabe, eu vou concordar com isso, a não ser a parte de orar em línguas. Eu não posso concordar com isso. Eu não estou nem aí com o que você concorda. Eu concordo com isso porque está na Bíblia. Glória. Ele quer te encher com o Espírito. Ele vai te levar a uma dimensão, se você permitir, que o olho humano nunca viu, o ouvido humano nunca ouviu, e o coração humano nunca compreendeu as profundezas de Deus. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu te amo tanto. Oh, Pai, eu me alegro. Paulo disse, e eu digo para vocês: se alegrem. Eu digo para você mais uma vez: se alegrem. Se alegrem ainda mais. Eu estou te pedindo, oh Espírito Eterno, em nome de Jesus. Há um rio que flui de Deus lá no alto. Oh, there is a fountain that's filled with His great love. Won't you come to these waters? There is a vast supply. Glory, glory, glory. There is a river that never shall run dry. Quantos aqui nesse estádio podem dizer: irmão Swagger, eu sei que eu estou salvo. Eu não tenho dúvida disso, eu sei que eu estou salvo, eu aceitei Jesus como meu Salvador.
mas ainda não fui batizado com o Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas. E eu quero ser cheio pelo Espírito. Levante suas mãos. Levante sua mão lá no alto. Eu quero ver sua mão lá em cima. Isso, continue com a mão levantada. Eu não vou envergonhar você, te prometo. Muito bem, eu quero que todos aqui se coloquem de pé, por favor. Todos se coloquem de pé. Eu quero que você pense em Deus. E esse é um momento muito santo. Por favor, não permita que seus pensamentos vão para outro lugar. Mantenha ele em Jesus. Jesus é o Salvador. Jesus é o que cura. Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Continue pensando em Deus. Não se mova se você não tiver que se mover, por favor. Eu quero pedir agora, todos que levantaram as mãos, vamos esperar por você. Lá em cima, aqui dos lados, se você levantou as mãos, eu quero que você venha, mas antes de você descer, eu quero que você me escute. Eu quero para todo mundo que levantou as mãos, eu quero que um irmão que já é cheio do Espírito Santo, não importa qual igreja você é, você tem que ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que você venha com eles. Venham os dois juntos e quando eles chegarem aqui, eu quero que você fique atrás deles. Entenderam? Venha nesse momento. Eu preciso que uma pessoa venha com a outra, enquanto eles cantam agora, por favor.